Olá, colega. Eu gostaria de comentar com você aqui uma experiência interessante que eu tive esses dias aí atrás. Eu estava dando um treinamento para formar Lean Six Sigma e Yellow Belts, o nível mais básico aí dentro do Lean Six Sigma, né? E então, já que estamos tratando de Lean, claro, abordei o conceito fundamental, o princípio, né, do sistema Lean de produção, que é o controle visual. Tá certo? Muito importante essa técnica. Então, claro, eu usei os slides que eu preparei há alguns anos, com exemplos de manufatura, exemplos de serviços que eu já tinha trabalhado. E no final do dia, quando eu fiz uma avaliação, pedi para o pessoal fazer uma avaliação, dizer o que gostou, o que não gostou, né, me dar uma nota aí pro dia para eu poder melhorar, aparecem vários comentários, né, sobre a questão do controle visual. Essa empresa que eu estava dando, o curso in company, é uma empresa de serviços. Então, os comentários eram o seguinte, né, o lado que não gostou. Falou, o controle visual, acho que não aplica para a gente, não. Aqui nós temos tudo, o trabalho está tudo digitalizado, está tudo no sistema. Então, essas técnicas aí que você mostrou de controle visual, parece que não vai dar certo aqui não, né? Então, tudo bem, terminamos o dia, eu analisei isso aí. Aí de madrugada eu acordo com essa coceirinha, né? Com essa inquietação, tá certo? Aí eu fui, era umas duas da manhã, eu levantei e fui trabalhar um pouquinho nessa questão, né? Aprender mais um pouco, a gente vive sempre aprendendo. E preparei aqui uns slides, né? Que eu mostrei no dia seguinte para o pessoal gostou muito, como resposta a essas dúvidas que eles tinham, né? Então eu queria mostrar com você, compartilhar com você aqui esses slides, né, sobre a questão do controle visual ou gestão visual no ambiente digital de trabalho, ok? É isso que eu quero comentar rapidamente aqui. Então aguenta aí, alguns slides eu vou mostrar aqui, ok? Esse é o adendo que eu preparei lá para o pessoal, né, e mostrei no dia seguinte para poder esclarecer a situação e convencê-los de que ainda que esteja no ambiente digital, a questão do controle visual é importante. Ou seja, a tecnologia, já resumindo tudo que eu vou mostrar aqui, a tecnologia tem que se adaptar, né, para que preserve o controle visual. Vamos lá. Mas eu comecei essa exposição aqui mostrando alguns casos manuais, né, de análise, técnicas manuais, físicas, aí, trabalhando com post-its, como é, por exemplo, esse caso aqui, de um laboratório, né, de um hospital, um laboratório de imagens, que a gente aplicou o mapa de fluxo de valor, estado atual, aqui lado esquerdo, e aqui lado futuro. Onde você vê esses X aqui, vermelhos, né, embaixo desse post-it está a descrição do problema. Todos esses X aqui são problemas no estado atual que a gente analisou. Então, esse mapa visual, essa ferramenta, ainda que seja construída manualmente, como deve ser, ela permite, numa olhada só, mostrar que, olha só quantas oportunidades de melhoria. De fato, aqui no mapa do estado futuro, a gente vê quantos Kaizen a gente acabou incorporando, né, no plano de melhoria desse laboratório. Ok. Esse aqui é um outro exemplo também, uma empresa no Brasil, com a qual eu trabalhei anos atrás, implementando gestão por processos, e outras coisas que a gente trabalhou juntos. E eles têm essa prática, o conceito e a prática do controle visual nessa empresa já é cultura. Então eles têm esse quadro aqui, tá certo? Onde você pode, com uma olhada só, saber como é que anda todos os projetos que estão em marcha, né? Que estão em execução na empresa. Ok, essa empresa aqui tem uma equipe de TI muito boa, né? Eles praticamente são autossuficientes em TI e poderiam, claro, a gente que conhece muito, poderiam ter tudo isso aqui no sistema, né? Mas eles preferem manter essa versão física aqui, tá certo? Deve ser por alguma razão interessante, como a gente vai continuar aqui comentando nos slides seguintes. Um outro exemplo aqui de controle visual nessa empresa, a prática do controle visual, está aqui, não é? A gente trabalhou aqui com uma metodologia minha, né, sobre gestão por processos,
E esse aqui é a nossa forma de padronizar um processo com o diagrama CIPOC, Supplier, Input, Process, Output e Customer. Ou seja, numa olhada só, numa única página, você pode ver a nível operativo toda a dinâmica de um processo de trabalho. Especialmente, e essa é uma característica única desse diagrama CIPOC detalhado, como eu chamo, né? Diferente, por exemplo, de BPMN, Swimlane, outras formas de fluxograma. Essa forma aqui particularmente mostra, nessa única olhada, todas as interfaces desse processo, ou seja, todas as entradas e seus fornecedores, todas as saídas e seus clientes, né? Numa só olhada. Então, isso aqui praticamente se converte numa ferramenta visual útil para as pessoas, tá certo? Serve para treinamento, serve para melhora contínua. E tão compacta essa informação que o procedimento que padroniza esse processo aqui, nesse exemplo aqui, um processo de importação, é esse diagrama CIPOC e uma página de Word com uma estrutura de documentação padronizada. Então, é manual, né? Você está vendo aqui, por exemplo, isso já é uma prática na empresa, os gerentes, né, gerentes de macroprocesso, todos eles têm uma pasta dessa aqui, onde estão todos os fluxos, né, e procedimentos dos seus respectivos processos pelos quais eles são responsáveis, né? Então tem coisa física aí. Nas reuniões que eles fazem, eles têm que fazer alguma melhoria, né? Já toma o processo que está vigente e vê as melhoras que tem que fazer, né? E a cada 3 meses eles tomam todas essas anotações e atualizam a documentação. Ok. Aqui estão outros exemplos de controle visual ainda, né, implementado de maneira física, tá certo? Por exemplo, aqui tem um quadro onde você pode atribuir tarefas, né, para diferentes pessoas de uma área de trabalho, de um processo. E essas duas imagens aqui são imagens para desenvolvimento de software, ou seja, é pessoal de TI que tem todos os recursos e conhecimento para fazer uma solução digital no sistema informático, mas eles preferem, isso eu já vi algumas vezes recentemente, né, em empresas, em departamentos de TI, eles preferem ter isso aqui, post-it grudado na parede, tá certo? Esses aqui são 2 exemplos de painel Scrum, né? Então, por que fazem isso? Por que gente tão competente em digitalização prefere essa versão física da coisa aqui? Né? Não é porque são estúpidos, obviamente, né? É porque é prático, é visual. Nas reuniões que eles fazem aqui de Scrum diário, Scrum periódico, ficam aqui com uma olhada, já sabe como é que está indo as coisas. Tem uma reunião rápida, 15, 20 minutos, consegue saber como é que as tarefas, né, estão avançando, com que velocidade. Aqui tem um gráfico, por exemplo, de burn down, ver a velocidade de execução, burn down de sprint, etc, etc. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a mensagem é essa. Ou seja, essas pessoas altamente especializadas em TI preferem essa versão física porque ela preserva o controle visual. O que é controle visual? É quando você, com um único olhar, você consegue saber se está tudo fluindo de acordo com o plano e como deveria. E se há alguma coisa fora, né, algum problema, você nessa visualização você consegue saber. Então, mas isso aqui, num ambiente digital de trabalho, como foi o caso daqueles participantes do curso de Yellow Belt, isso aí parece coisa do tempo da carochinha, coisa de velho antiquado, né? Parece obsoleto. Então, o que o pessoal encontra normalmente, na maioria dos casos, né, no ambiente digital? São telas desse tipo aqui, né, janelas de trabalho, onde, por exemplo, aqui estão as tarefas que a pessoa tem, que situação que está, data de início, data de fim, tá certo? Um outro exemplo aqui, usando um software especializado, né, de Business Process Management. Aí está a lista de tarefas, etc. Agora, qual que é o problema dessas janelas de trabalho aqui? O que elas não estão dando, né, para uma equipe de trabalho, tá certo? Falta visualização, falta o controle visual, falta saber num único olhar, não é, o que é que está
urgente nesse momento? O que tem que ser agilizado? Qual é a situação? Se tem algo que a equipe precisa reagir, né, perdão, para dar fluxo ao processamento, né, das transações. Mesmo quando você tem coisas desse tipo, né, um mapa de processo, ainda assim, apesar de ser visual, não é eficiente porque não responde essas questões. Você não consegue, com um diagrama desse, saber os detalhes operacionais, quem está fazendo o quê, quando tem que fazer, que critério utiliza, né, de execução, tá certo? E muito menos saber, nesse exato momento, qual é a situação crítica que talvez tenha que ser tomada uma ação imediata. Ok. Então, tudo bem. Digitalização, claro, não é? Existem vantagens, lógico. Mas, antes de mais nada, tem que ser visual. A informação-chave para as pessoas que estão no Gemba, criando valor, tem que estar à vista, para que haja fluxo, para que haja agilidade. Ok? Aqui está outro exemplo, né, tá tudo no sistema, mas você tem esse painel grande, tá certo? Esse monitor, que substitui o painel físico, mas preserva o controle visual. Um outro exemplo aqui de painel Scrum, né, Scrum Board, onde você pode, apesar de ser digital, você pode mover aqui, né, o software que tem essa capacidade de drag and drop, você pode arrastar esses kanbans de tarefa aqui na tela e rapidamente atualizar a situação. Ok. Aqui é um exemplo onde eu mesmo, na metodologia que eu desenvolvi de Multi-Project Scrum, né, Scrum no ambiente de multiprojetos, a gente várias vezes, especialmente durante a pandemia, usou uma plataforma digital para trabalhar, mas com uma plataforma digital adequada, com essa capacidade, né, de trabalhar com esses post-its virtuais, deslocando, né, agrupando esses post-its, e com participação simultânea de todos, apesar de estarmos em diferentes localizações, né? Então, o que isso aí está preservando? Está preservando as virtudes, né, do controle visual. Ok. Outros exemplos aqui, rapidamente, né, onde você pode, num painel digital, ter todas as informações que você teria no mesmo painel físico, certo? Só muda o meio. Tá? Então, aqui você tem os indicadores de segurança, qualidade, entrega, inventário, produtividade, né, em um olhar só. Aqui está outro exemplo, um ambiente de fábrica, um painel, um dashboard aí com todas essas informações relevantes para o pessoal que está ali criando valor no ambiente de trabalho. Então, eu estava aí, então, nessa noite, né, de quietação, eu falei, poxa vida, será que eu estou velhinho, antiquado, né? Que não está atualizado? Então eu falei, peraí, deixa eu confirmar isso aqui com o ChatGPT, né? Fiz esse query aqui, essa pergunta para o ChatGPT, veja a resposta, vou ler aqui o texto, já traduzido. Diz assim, a utilização de painéis físicos de gestão visual não está obsoleta no atual ambiente de trabalho digital, apesar de uma clara tendência, claro, todo mundo sabe isso, né? Uma clara tendência à digitalização que oferece, sim, vantagens de maior integração, flexibilidade e facilidade de atualização da informação. Isso está nessas referências, né? Referência 1 aqui no caso, eu deixo a lista aí, né, na descrição do vídeo. Continuando o texto, um guia sobre como passar da gestão visual física para a digital enfatiza que a criação de projeto de gestão visual digital muitas vezes começa com a tradução dos sistemas físicos existentes em formatos digitais. Ou seja, explicando um pouquinho aqui, essa é a minha experiência, né? Quando a gente vai, por exemplo, implementar Lean Office, um ambiente administrativo, um ambiente de serviços, né? O que eu recomendo é, ok, você já tem tudo no sistema, fazer todas as transações no sistema, mas o sistema não tem controle visual. Então vamos fazer o seguinte, vamos implementar, por exemplo, uma célula de trabalho, né, no ambiente, no físico, tá? Vamos pegar aí, por exemplo, ainda que seja uma paginazinha que descreve a transação que a gente vai fazer, vamos colocar isso aí numa folha impressa para poder visualizar o fluxo, a quantidade de trabalho que está fluindo nesse exato momento e se está fluindo bem, tá certo? Então a gente começa, tá? Põe o pessoal todo fisicamente próximos, tá certo? E começa com essa aplicação física da coisa, tá?
para adquirir experiência, para adquirir cultura, né, de controle visual, de Lean, de fluxo, de tudo isso. E aí a coisa começa a funcionar. Depois, se for o caso, a gente passa isso aí para o sistema, né, usando a tecnologia, tá, para um sistema informático, mas que preserve o controle visual. Essa é a chave. E com frequência, em várias aplicações que eu já fiz, por exemplo, de Lean Office, né, Lean Manufacturing, você já tem o produto físico, isso já é um controle visual, né? Você complementa, claro, com painel visual, etc, etc. Mas no ambiente de serviços, por exemplo, as transações estão todas no sistema. Né? Mas em várias aplicações que eu fiz de Lean Office, acontece isso. Né? O pessoal fica contente com o esquema manual ali, tá certo? Claro, executa as transações no sistema, mas a visualização do fluxo de trabalho usam coisas como pastas de trabalho, como caixas de nivelamento de trabalho, etc. Ok. Então, continuando com o nosso texto aqui. Isto indica que, enquanto as empresas avançam para soluções digitais, os princípios da gestão visual permanecem relevantes e a transição tem mais a ver com o meio do que com o método em si. E continuando, além disso, um relatório encomendado pela 3M, discutido pela Forbes, destaca a eficácia dos recursos visuais na aprendizagem e no processamento da informação. Veja que interessante essa informação aqui. Esse estudo revelou que os recursos visuais melhoram o aprendizado em até 400% e que processamos imagens 60 mil vezes mais rápido que texto. Está aí nessas referências. Isso ressalta a importância da gestão visual, seja física ou digital, para melhorar a compreensão, a retenção e a agilidade na tomada de decisões. Porque o nome do jogo é agilidade, é fluxo. A chave é que a gestão visual como conceito continua valiosa e a escolha entre meios físicos e digitais depende das necessidades e circunstâncias específicas da organização. Ou seja, deixa a equipe de trabalho decidir, né, se o controle visual que deve ser implementado é na versão física ou na versão digital, quando seja mais adequado. Ok, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se realmente gostou, não esqueça, por favor, de me deixar o seu like, ok? Já sabe, compartilha, assina o canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!